Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza? Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 66. Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, fazer aqueles recadinhos básicos, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que o YouTube possa ver que a gente está sempre trazendo um conteúdo de qualidade para você que está acompanhando aqui o nosso podcast. Agradecer também a Montana Automóveis, que é nosso patrocinador master. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem taxas especiais e tem veículos com até 2 anos de garantia. Procure o Marcelo, troca uma ideia com o pessoal, a equipe, que você vai fazer o melhor negócio, tá bom? St. James Barbershop. Tá a fim de cortar o seu cabelo, fazer sua barba num lugar diferenciado? Cara, a St. James tem tudo que você precisa. É uma experiência nova para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, tá? 2 unidades aqui em Rio Preto. Você vai encontrar no Vivendas e também ali no Gaivotas, a unidade Dama, que é sensacional. Pensou em fazer sua barba ou cortar o seu cabelo? Tem a St. James Barbershop. Agradecer também com a gente o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Ó, tá o e-commerce novo, hein? loja.fernandãobebidas.com.br para você descobrir aí as novidades. Fernandão tá com cara nova, novo visual, tá completando 30 anos e vale muito a pena, tá? Não esqueça também de clicar no @Fernandão Bebidas no Instagram. Agradecer a Sanso Studio, nossa nova parceira por aqui, tá a fim de fazer aquela lavagem, a limpeza detalhada do seu veículo. Cara, pegaram o bala de coco aí, deixaram ele sensacional, é um carro zero, parece que eu tirei da concessionária. Clica aqui no QR Code também, que você já vai ser direcionado à equipe do Sanso. Mandar um beijão pra Thaís, um abraço ao Danilo, toda a equipe do Sanso Studio, tá bom? Agradecer também a Transforme, ó, pra você que tá afim de ter um evento diferenciado, tá? O Transforma Empreendedor vai acontecer no dia 14 de setembro. A Adri vai estar aqui, vai estar contando ideia pra gente, explicando como é que funciona, e o No Ar é o podcast oficial, nós vamos estar o dia todo fazendo a cobertura e trazendo as novidades para você do Transforma desse ano de 2024. Beleza? Vamos trocar uma ideia agora com ele, que desde o ano passado a gente estava tentando trazer. É o cara, a lenda, o mito, o homem que, vamos dizer assim, revolucionou o rodeio brasileiro, porque o nome dele se confunde ao nome do rodeio no nosso país. E eu tenho uma, vamos dizer assim, memória afetiva, e eu vou explicar para ele por quê. Porque é um nome que é perto da minha cidade e a gente acompanhou o crescimento e o que se tornou, né, o nome dele, a marca, e nós estamos falando, claro, dele aqui. Paulo Emílio, seja bem-vindo ao No Ar com Hamilton Trevisan. Boa tarde, Hamilton. Prazer estar aqui no teu podcast para a gente bater um papo gostoso aí, falar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, do Country Bus. Com certeza vai ser algumas minutos, horas aí legais. Muito bem. Paulo, queria falar um negócio para você, que é assim, provavelmente nessa sua carreira toda, na sua trajetória, a quantidade de pessoas que chega até você e fala, pô, cara, sou seu fã, te admiro demais, conheço o seu trabalho, isso aí você deve ter ouvido e visto muito acontecer. Apesar de você ser de Barretos, né, mas eu sou de uma cidade perto de onde é a sua fazenda, que sou de Paulo de Faria. E aí, eu desde os 14 anos, eu trabalho com rádio. Esse ano eu vou completar 46 anos de vida, 32 anos de rádio. E, cara, no início eu queria ser locutor de rodeio. E quando é um jogador de futebol, o cara imita o jogador do time dele, né? Por exemplo, eu sou o Zico, eu sou o Romário, eu sou não sei quem e tal. E eu imitava nas minhas narrações a companhia Paulo Emílio. Tá. Então toda a montaria que tinha um touro da companhia Paulo Emílio. E nisso aí ficava aquela, vamos dizer assim, aquela memória afetiva das festas que tinha, até quando um
dia eu tive o privilégio não de narrar rodeio, mas de ser o locutor comercial de uma festa, onde estava a sua equipe lá e tal, e ter que falar o seu nome, né? Poder falar. Pô, isso para mim na época foi uma emoção muito grande, Que porque legal. foi essa trajetória, né? Da minha, vamos dizer assim, da minha adolescência para quando eu quis saber o que era ser um locutor de rádio. Legal, Hamilton. Na verdade, Paulo de Faria começou o rodeio de touro praticamente Sim. lá. Você lembra? O Salustiano Sim, Ribeiro, o Tião Procópio, pessoal um pouco mais velho do que eu aí, que realmente começou com o rodeio de touro aqui no Brasil, né? Que trouxe essa modalidade, que começou em Barretos e tal. E realmente você veio de uma cidade que já tiveram grandes peões. É. Tem história, Paulo de Faria, hein? E a companhia também, durante muito tempo, fez várias festas, vários rodeios por lá, né? Com certeza, esse ano vão mandar os touros de novo lá, que às vezes muda a comissão, às vezes não É. bate a agenda, não dá certo de um ano, outro ano volta. Mas é uma região que eu gosto muito, cara. O pessoal realmente gosta de rodeio lá. Todo mundo ali tem uma história envolvida com alguém ali, com um familiar que foi peão ou que é amigo de um cara que foi peão. Então, Paulo de Faria vive esse mundo do rodeio mesmo. Bom, uma coisa interessante também, é que eu disse aqui no começo, tem muita gente que talvez não saiba, você é de Barretos, né? Exatamente, nasci em Barreiro. Nasci no meio daquela festa do peão. E desde pequenininho tinha alguns peões do meu avô, Adelino Carlos Vieira, que eu não esqueço, que é um cara que eu gostava muito, que montava em Barretos, mas era cavalo naquela época. E o Adelino era peão de gado lá do meu avô. Então eu ia para Barretos para ver ele, Pedragão, que é daqui de Uchoa, que você deve lembrar dele também, que é da época do Adelino. Eu ia para ver esses caras montar. E naquela época eu já montava em bezerro na fazenda. Então eu cresci nesse mundo com isso na cabeça, né? Então eu lembro, eu frequentava a festa do peão de Barretos quando era no recinto Paulo de Lima Correio, que era lá no centro. Que era aquelas coisas mais clássicas, né? Tinha Aquela era a chapéu, tradição, os caras, os peões, lenços. exatamente, os peões com aquelas botonas com 6 fivelas do lado até no joelho aqui, e aqueles lenção, mas era aquele folclore mesmo, era bonita essa época, cara. Você chegava, esses peões pra gente era como se fossem ídolos mesmo, né? Então foi uma fase, a infância da gente, muito legal também. Bom, já ia fazer essa pergunta se você tinha montado, né, profissionalmente, mas desde criança você já... Desde pequeno, eu montei 2 anos profissional e teve um ano que meu pai, eu tinha 14 anos, a montar profissional em Barretos, pra você ter ideia. 14 não, 16 já. Sim. E eu tive uma distensão na virilha e um amigo meu que hoje mora nos Estados Unidos é o Bangal, que não saía de Paulo de Faria, o Bangal falou... Vamos montar em Barretos, você já está montando bem, não sei o quê. E meu pai conseguiu a inscrição para o Bangal e para mim. Mas eu tive uma distensão na virilha. Poxa. Acho que era para não ir montar lá em Barretos, né? E eu não fui, o Bangal foi bem, foi até as quartas. Aí meu pai começou a ver aquilo e falou, filho, vamos parar com isso, é um negócio muito perigoso e tal. Vamos montar uma companhia de rodeio. Aí montou a companhia de rodeio, meu pai fundou na época, em 1986, a ARTE, Associação de Rodeios e Tradições de 100. E tinha um cara lá que era na época que era dono da arena, que era o Euridão Preto, que tinha tropa de cavalo, o Silvio Meneghello, que era aqui da Vila Toninho, né, que também mexia com isso. E naquela época o meu pai viu aquela estrutura lá, falou, você quer entrar no rodeio? A gente comprou alguns touros, 13 touros de um conhecido nosso aí, e viu o som do cara, era um ônibus velho, ele foi lá e comprou o ônibus velho, contratou o Barra Mansa, e realmente falou, vamos dar uma roupagem nova pra esse negócio. Porque o rodeio veio daquela coisa de circo, né? Sim, antigamente, que era as touradas começavam no circo, as montarias que veio no circo era no sorfete, que é aquele negócio com 2 alças que você montava com as 2 mãos, né? Então a gente achou que o rodeio, se fosse entrar nesse segmento, que a gente precisava mudar. Aí foi quando as coisas foram aumentando, que eu viajava muito para fora, eu sempre achava que tinha que ter uma roupagem nova às coisas, né? Eu lembro que eu ia no Walmart, lá atrás, de pequenininho, o saquinho de batatinha era colorido, espelhado, né? Aquelas cores aqui no Brasil, ele era aquela coisa incolor que você viu o óleo da batata dentro, né? Falei, puta, como esses americanos são espertos. Aí eu vi as carretonas de boi lá nos Estados Unidos e comecei com isso. Aí a gente foi inovando, sempre trazendo algo de melhor para o rodeio e foi crescendo. Eu acho que a gente deu uma contribuição boa
o rodeio hoje, em termos de visual, de qualidade, que as pessoas seguiram. Ó, a gente vai falar muito aqui do Rio Preto Country Bus, mas o Paulo Emílio tem uma história também, porque há muito tempo também você estava naquele clube do rodeio que foi montado em Rio Preto, né? Isso. Que foi criado. Foi. E na época era uma coisa que todo mundo ficava, porque a gente queria sair, né? Por exemplo, tinha a festa do peão em Paulo de Faria, nas regiões, e quando tinha alguma coisa em Rio Preto, a gente ia pra cidade grande, né? Claro. Para poder acompanhar. E você estava no meio de quando começou tudo isso, né, cara? Foi montada lá no recinto, depois chamava Clube de Rodeio de São José do Rio Preto. O presidente era o Marcelo Figueiredo, Sim. Filho do ex-prefeito Toninho seu Figueiredo e tal. E a gente fazia parte da comissão, e teve um ano que não teve, a comissão foi desmanchando, e o pessoal, acho que ficou uns 2 anos sem ter o evento aqui em Rio Preto, né? E eu continuei fazendo a companhia Paulo Emílio, andando nos rodeios, tal. E veio uma cobrança, precisa fazer a festa. Aí a gente montou uma comissão, a gente reuniu acho que uns 30. Inclusive isso foi lá naquele buffet que tinha ali perto de Mirassol, no buffet da Lila. Da Lila. E naquela época a gente reuniu, eu lembro até, entrou a Cida Caran, o Nenê Once, montou uma comissão com todos os amigos da cidade que falavam, né? Amigos e tal. Eu lembro que a gente fez uma reunião, eu chamei o pessoal, falei, gente, então vamos fazer, eu vou ser o presidente, vou montar uma diretoria aqui, tá. Primeira coisa, um evento não fica barato. Se der prejuízo, todo mundo vai arcar? Aí um levantou, ó, eu ajudo, mas não é minha praia. Eu falei, então... Ninguém queria assumir, né? A bucha. Então, vocês vão continuar comigo? Tá bom, eu vou assumir o lucro e o prejuízo, mas só não vão falar depois que eu tô roubando, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu vou assumir tudo sozinho. Claro. Aí juntamos, um foi ficando, outro foi saindo, outro foi entrando. Aí a gente assumiu o evento e cada ano que passa a gente vem tentando levar uma experiência nova, melhorando a qualidade do evento nosso aqui em Rio Preto, que com certeza é um dos mais bonitos do país hoje em termos de qualidade. E uma coisa também que esses dias eu até estava conversando com um amigo meu, é que a gente vê, não comparando, né, estrutura, mas a gente vê, por exemplo, rodeio de Jaguariúna, Cajamar, você vai pegar, por exemplo, Americana, o Country Bus em relação ao ticket médio, pela qualidade, né, e pela estrutura que tem, é até abaixo do que nesses outros rodeios, em relação ao quanto que a pessoa paga, né? E às vezes a pessoa fala, pô, eu vou num rodeio, eu vou pagar tanto, eu vou no camarote, aí você vai ver o que você quer ir. Você quer ir no camarote, você quer ir na pista, você quer só assistir a festa, você quer ir no show, né? E tem uma outra coisa que a gente percebe também, é a estrutura que se montou, porque hoje a gente fala assim, o Country Bus, você vai ver o line-up, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pô, sensacional. Mas, cara, é uma coisa em volta de segurança, acessibilidade, mais não sei o quê. A preocupação de quem está organizando a festa, ela é muito maior do que simplesmente pegar a grade de shows e colocar. Exatamente. Você citou, por exemplo, Americana e Jaguariúna, por exemplo, o nosso ingresso é muito mais barato que o deles. É porque eu fico, às vezes, com dó de subir. Sim. E sempre, às vezes, tem um que reclama, mas não sabe a realidade para se montar um evento nesse porte. A estrutura que a gente montou o ano passado foi os 25 anos. O palco que eu montei aqui é muito maior que o de Jaguariúna, de Americana. Sim. A estrutura que a gente monta hoje, de camarotes, é mais bonita. Se eu falo respeitando o evento deles, eu participo dos eventos deles, levo todos, são amigos. Outra coisa. Então, mas só que o nosso ingresso é barato, eu fico com dó. Hoje, pra você ter ideia, um evento desse tipo, que você leva 2, 3 shows com essa qualidade de evento, eles saem com ingresso de 90, 100, 120. Eu saio de 60. Eu fico com dó, porque o salário não sobe tanto das pessoas. Sim. Eu fico pensando, pô, o cara que tem família, que quer ir na festa, não sei o quê, não é fácil, entendeu? Mas aí a gente facilita, põe no cartão 5, 6 vezes para ajudar essas pessoas também. E uma coisa que eu prezo muito, acho que todo mundo que está lá dentro é igual, entendeu? Mesmo o cara que tem mais condições, que está no camarote. Tanto é que a nossa festa hoje, o ano passado eu prestei atenção, é a única que tem arquibancada com carpete ainda. Ninguém coloca mais. Pelo contrário, estão tirando as arquibancadas e só montando o camarote, só tentando pegar o ticket alto. Quer dizer, a pessoa mais simples, se quiser assistir um rodeio, vai ter que assistir lá da praça de alimentação olhando os telões, porque você não chega na arena, porque se ele não tem dinheiro para comprar um ingresso de um camarote, ele não vai estar próximo ali para ver dentro desse camarote para assistir o rodeio. Então esse cara só assiste lá de fora. Então eu venho brigando com isso. Tem algumas empresas que a gente tem envolvimento na festa, que falam, Paulo, vamos pegar esse lado aqui, tirar essa arquibancada. Eu venho meio que segurando, entendeu?
porque é uma realidade, né? A pessoa que tem menos condição, eu falo, é a festa, eu sou o capitão do negócio ali, mas a festa é de todo mundo. Sim. De quem patrocina a festa, quem compra o ingresso mais barato, essa junção que faz acontecer. Eu falo, eu tô aqui administrando a festa, mas a festa é de vocês, é do patrocinador tem um pedaço, o público que vai um dia só tem um pedaço, o cara que compra um camarote, outro camarote, vocês são dono da festa. Eu simplesmente arco com os, entre aspas, com os problemas, com o lucro, com tudo que acontecer lá dentro, a gente vai administrar, porque não dá para todo mundo palpitar, tem que um palpitar, mas a festa é nossa, é sua também. Você sabe que a partir do momento que você está lá dentro, você tem um direito lá também. Sim, isso é uma coisa muito boa que você está falando, porque mostra, assim, uma preocupação que você tem com a qualidade e o conforto de quem está comprando seu ingresso, seja ele em qual área O que negócio tiver que lá você dentro. falou em termos de segurança, é que eu falei, toda vez que eu vou montar a festa, a primeira coisa que você pensa é o quê? Em casa, na sua família, nos teus filhos, né? Na sua mãe, no seu pai, quem está envolvido com você ali. Então a gente preza muito na segurança, além dos seguranças que você contrata, das pessoas ali, o cara de portaria para fiscalizar, para ver o tipo de pessoa que está entrando, se não está entrando uma pessoa suspeita, Polícia Civil me dá suporte, é um monte de policial paisano que eu contrato e ninguém sabe, entendeu? Que está andando lá no meio das pessoas, Polícia Militar me ajuda muito, Guarda Municipal, então é muita gente envolvida ali, tanto é que dificilmente você vê uma briga ali no Country Bus, entendeu? Eu prezo muito disso porque meus filhos estão lá andando solto, os seus filhos, eu não sei se você tem filho ou não, então tá todo mundo envolvido na festa, a gente tem que pensar nisso, né? E uma coisa que eu vi também muito bacana, acho que foi, foi nessa volta, né, da pandemia, que tinha um cadeirante, né? Que aí o cara falou assim, cara, tem lugar que eu não tenho como eu entrar na festa. E aqui não, aqui eu consegui o acesso onde eu queria sentar. E isso é um diferencial porque mostra o respeito, né, da inclusão para que todo mundo possa participar da festa. É difícil, por exemplo, você tem às vezes os camarotes. Aí não tem como também. É um pouco só difícil. se for um elevador, mas eu também... já tentei pensar até num elevador daqueles de construção que dá. eles colocam na lateral ali, sabe? Pra você ter um espaço ali. Mas assim, geralmente a gente separa um local legal na arquibancada e o duro é que às vezes separa um puta local legal, as pessoas precisavam ter mais respeito. As pessoas mesmos, se vê alguém entrando lá, falar, não pode entrar, amigo, você tá vendo a plaquinha aí de cadeirante. Às vezes você chega lá, os outros querem invadir, então você tem que pôr o local, colocar um segurança e realmente filtrar. Se vir 1, 2 seguranças, paciência, mas pelo menos o local está montado para eles lá, para assistir o show, assistir as montarias. A gente sempre, você pode ter certeza que eu sempre tento fazer o que tem de melhor para as pessoas. Ô Paulo, antes da gente entrar no ano de 2024 que vem por aí, uma coisa também muito bacana que tem no Country Bus é a questão da quarta-feira, né, cara? Porque ele é um evento que, assim, pô, agrega todo mundo, vem todo mundo e tal, mas a parte solidária, né? Essa parte é muito importante. E a visão que vocês têm, principalmente de colocar uma atração, de ter o apoio e ter a renda para o hospital e tudo mais, envolvendo todo mundo, isso é um diferencial muito grande. Antigamente a gente pegava aí os mesmos 15 mil ingressos que você doa para o hospital de base e pegava 10 a 15 instituições. Aí teve um ano que eu não vou citar, não, uma instituição chegou para mim e falou assim, ô Paulo, você não vende os ingressos para mim? Eu falei, pô, tô dando os ingressos, eu tenho que vender, eu não consigo, é muita coisa para mim fazer, claro, né? Claro. Aí foi quando eu fazia um desafio também do bem no domingo para o Hospital do Câncer de Barretos. Sim. Aí foi quando alguns médicos, amigos muito próximos, um deles é até padrinho da minha filha, falou, Paulo, por que você não faz um trabalho para o hospital de base? O hospital de base também é um hospital que tem quase 5 mil funcionários, tem um déficit lá também, cara. Precisa a gente melhorar o SUS, melhorar algo. Aí eu falei, puta, verdade, cara. Aí foi quando eles me procuraram, a gente marcou essa reunião, porque o hospital de base atende Rio Preto, a região de Rio Preto, atende Minas Gerais, atende Mato Grosso do Sul. Então, é muita gente que vem ali. O hospital tem que receber todo mundo, tentar atender. É lógico que tem as prioridades, as cirurgias de urgência, por isso que tem fila, né? O cara fala, às vezes eu fico na fila, mas tudo bem, mas tem muita gente para atender, né? Sim. Eles fazem milagre lá. E realmente o hospital vem crescendo. Então eu comecei a fazer isso com eles. E no domingo também a gente faz o desafio do bem, a renda para o hospital também. E a maioria dos anos a dupla nossa querida aqui, Zé Neto e Cristiano, também dou o cachê para eles, dou acho que pro outro hospital lá, como é que chama? O Pio. Sem ser o hospital de base, gente. Deu branco aqui, a Santa Casa. Santa Casa.
Então, sempre a gente está ajudando esses hospitais, porque eu acho que saúde é uma das coisas mais importantes da nossa vida, e principalmente para as pessoas que não têm condição. Então, graças a Deus, eu comecei essa história dentro do hospital de base, depois muitas outras coisas vieram, leilões, mas a gente deu o pontapé inicial nessa parte lá que eles têm de arrecadar para ajudar o hospital, e estão fazendo muita coisa, porque esse dia eu estive lá no hospital, inclusive um trabalho legal que a gente fez esse ano com a Comunique, a agência nossa, de doar o ingresso para as pessoas. A gente faz uma campanha que a pessoa tem que adivinhar onde é que eu estou no momento com uma pessoa lá. Eu vi, cara, essa ação foi sensacional, foi muito bacana. E esse ano, no dia da quarta-feira, eu não poderia falar que estava no hospital, a pessoa chega correndo lá no hospital, pegar o ingresso. Aí a gente descobriu uma pessoa lá, uma moça que tá com tratamento, coitada, até tá para ter um neném, acho que ou já teve ou tá para ter, que tá com tratamento com câncer no útero. Sim. E ela tá fazendo quimioterapia, e nós fomos no último dia da quimioterapia dela entregar o ingresso para ela, cara, que ela vai estar com 2 meses já nascido o neném, talvez ela até vá na festa. Ela falou, se eu tiver condições eu vou na festa com meu marido, e se não tiver eu vou dar para minha sobrinha, para alguém da minha família. Então eu acho que a gente tenta dar um pouco de carinho para as pessoas, um pouco vamos dizer assim, de facilitar, de adoçar uma vida de uma pessoa. Imagina uma mãe sofrendo com câncer, e ela quer sobreviver porque ela tem um filho dentro da barriga dela para nascer. E depois que nascer, como será que ela vai estar? Exatamente. Olha só que situação. E tem tanta gente que reclama, né? Por causa disso, por causa daquilo. Cara, não reclama não. Todo dia. Reclama não, porque vamos olhar do lado que tem muita coisa pior do que a gente, né? Eu vi isso aí, foi uma ação muito bacana que vocês tiveram. Parabéns também a Comunique. Foi muito legal, porque vi também como vocês fizeram a relação de falar sobre as atrações, né? O pessoal adivinhar quem era e tal. Isso também é uma coisa muito bacana, porque mexe já, porque o pessoal já fica... Pô, nós estamos há menos de 3 meses. Na verdade, quando teve essa ideia, eu até falei, veio uma moça bonita lá, uma repórter. Aí o pessoal da Comunique, não, Paulo, tem que ser você, porque a festa é muito a cara, não sei o quê. Cara, foi diferenciado. Então vamos fazer e vamos criar algo diferente aí para ajudar as pessoas. E ficou muito legal. E muita gente gostou, porque as pessoas... Não, ficou legal. O duro é que às vezes você chegava lá, você tinha um par de ingressos lá do VIP Bus, do camarote, a pessoa ganhava, de repente... Ela tava pegando o ingresso da minha mão, chegava 5, 6 correndo. Falei, puta, já dá vontade de dar mais 5, 6. E você sabe o que é bacana? Porque não é uma coisa forçada, né? Porque o cara quer ir no Country Bus, ele quer participar, e o cara já te segue, ou pelo menos tá ali na agência e fala, a Comunique vai lançar isso aqui, vamos fazer esse negócio, vamos correr lá. Quem que vai me dar o ingresso? É uma atriz, não, é o Paulo Emílio que vai te entregar. Então isso aí é o diferencial. Enquanto o Paulo toma uma água aqui, gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá? Pra você acompanhar. A gente tá falando aqui sobre a história, a trajetória desse cara sensacional que é o Paulo Emílio, e também sobre o Rio Preto Country Bus. Quero falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas, tá? A T-Flow tá agora cada dia mais aumentando. Onde você vê, já tá a marca T-Flow. Mandar um abraço ao Luan e toda a equipe. Tá junto com a gente. É a marca dos artistas. Agora tá com a nova coleção assinada pelo Jesus Luz. Vale muito a pena você ir no @Tiflow, @usetiflow ou @tiflow.iguatemi, Rio Preto, junto com a gente. A Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição. Fica ali na Major Léo Lerro, 1120, próximo à Igreja São Judas. Cara, lá você encontra o kit mistura, são as carnes fracionadas durante a semana, para você já deixar tudo certinho para sua esposa, para sua casa, para você poder ter aquele alimento bacana. Carne de qualidade, né? Além disso, tem os assados no final de semana, e todo dia também você vai encontrar assados especiais, e também tem os espetinhos, os melhores aqui de Rio Preto, tá bom? Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. A Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. Essências, você vai encontrar matéria-prima, tem muita coisa bacana para você fazer, e aromatizadores, e tem também os perfumes finos, aqueles mais sensacionais, a Interessências tem para você. Se você ainda não conhece, @Interessências, interessências.com.br. Mandar um salve também aqui para Badiola Pizzas, nossa nova patrocinadora também, para você que tá afim de ter uma pizzaria diferenciada, uma pizzaria que tem os sabores especiais. Lá tem uma pizza, cara, que eu vou falar um negócio pra você, de costela, que é o diferencial, é incrível. @Badiola Pizzas, pra você saber da novidade, tá? Mariner Calçados, que você sabe, de Franca para o mundo, aqui em Rio Preto são 2 lojas, você vai encontrar ali no aeroporto, tá bom? Fica dentro do posto Monte Carlo, e também na Constituição. Mariner Calçados, 2 lojas, o melhor em calçados masculino e feminino, as novidades
para você, não esqueça. E também agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. São 8 lojas, 6 em Rio Preto. Você vai encontrar tudo aquilo que você precisa nas lojas do Mercadão. @Mercadão Agropet, mercadãoagropet.com.br. Fechando essa parte aqui dos patrocinadores, quero falar da Y-Steak. Cara, o Y-Steak, o @Y-Steak, é o restaurante. Na verdade, eles começaram em 2017 com eventos, né? São mais de 22 mil pessoas atendidas e tem um restaurante agora que tem tudo que você precisa. Aquela carne de primeira, as novidades e principalmente aquele sabor afetivo, tá? Diretamente de Minas Gerais para você. Mandar um salve aqui pro Rafa e toda a galera da Y-Steak. Obrigado aí todo o pessoal que tá junto com a gente, tá bom? Eu queria falar com você o seguinte, a gente tem aquela memória da novela América, né, em relação ao Touro Bandido e tudo mais, mas você já tinha feito Ana Raio e Zé Trovão, não fez? Foi, na extinta Manchete. Cara, e foi o começo de tudo, assim, o Paulo Emílio ator. Foi, é verdade. Como que foi essa história, assim, como te chamaram? Primeiro da Ana Raio, que foi um sucesso. Então, na verdade, na época da Ana Raio e Zé Trovão, o Jaime Monjardim, que dirigiu a novela, né? Que foi o outro que começou a dirigir a América também. Na época, o Jaime fez uma pesquisa aí que ele ia ter aquela história da Ana Raio e Zé Trovão, que era meio que um circo, já saindo do circo, entrando para os rodeios, para a Arena Grande e tal. E o Jaime fez uma pesquisa e chegou até mim. Falou, esse cara é organizado, tal, não sei o quê, tá. Aí ele me chamou e eu tive que colocar uma equipe para acompanhar a novela, por onde passava Chapada dos Guimarães, Cuiabá, 13 Itilhas, Santa Catarina. Eu deixei uma equipe minha inteira acompanhando eles com meus profissionais, touros, para fazer a novela. Foi muito legal, foi uma experiência legal também. Eu acho que o rodeio tem 2 épocas, o antes e depois dessas 2 novelas. Isso, eu ia te falar deu isso aí. credibilidade, a coisa realmente cresceu. Então, porque eu lembro até que tinha aquela bobeira, né, na época eu falo assim, uma bobeira, porque como eu sou de uma cidade que vive de rodeio, então a gente sabe disso, que tinha aquele negócio que tava machucando os animais, aquele monte de coisa e tal. Falta de informação, né? E aí eu acho que essas informações em relação, principalmente a questão em relação ao Touro, né, quando chegou, quem vai ter novela? O Touro Bandido, porque o Touro Bandido ele passou a ser um ator global. Não é? Vamos dizer assim. Aí tinha um dó dos peões, né? Porque o bandido que macetava os peões. Aí começou. Eu lembro que um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa da Sociedade Protetora dos Animais, falou assim, eu amo seu touro, porque ele destrói esses peões. Eu falei, vixe, Maria. Porque era o homem que, no caso, fazia o mal, né? E isso que eu ia te falar, você acha que foi realmente um divisor de águas pro rodeio? Com certeza, porque você começar na Manchete, né, ali, que na época era emissora legal, que foi logo depois daquela novela famosa Pantanal. Então, estava no auge o negócio. Então, acho que deu credibilidade, valorizou muito, e depois veio a novela América, na Rede Globo, e foi passada essa novela em 50 países, entendeu? Então, realmente mostrou que os animais são bem cuidados. Você vê que, vamos falar assim, se o animal fosse maltratado, não tinha rodeio nos Estados Unidos, que é o país mais complexo para esse tipo de coisa, de ativista, não sei o que, qualquer coisa lá, eles fazem rodeio em Nova York hoje, pra você ter ideia. A PBR faz uma etapa em Nova York, faz em Las Vegas, em vários outros países, entendeu? Quer dizer, faz no centro. O ano passado eles soltaram os touros em uma das avenidas famosas para fazer uma propaganda lá e divulgar o evento, entendeu? Então eu acho que é falta de informação. Fala que aperta o testículo do boi tá lá atrás. Você dentro na virilha, você pegar, eu sempre faço uma comparação. Se você pegar um cavalo de fazenda, aquele cavalo mansinho que você vai andar, ele tem um freio na boca dele ali, para você dar a direção. Esse freio pesa 4, 5 quilos, então se falar em machucar, esse freio, a maioria dos cavalos, 99%, é tudo trincado os dentes na boca. Você tem um freio que você puxa toda hora dando tranco ali na dentição do animal, e a barrigueira que você tem que colocar para segurar o arreio, segurar a sela, que chega a dividir a barriga do cavalo, que se você não apertar, na hora que você for pisar no estribo para subir, ele vira, né? Então, gente, um cachorro grande, que você põe uma guia nele, você está enforcando o cachorro também? Então, precisa saber o que é maus tratos, entendeu? Judiar, bater, machucar. Agora, um touro de 1.000 quilos, que monta um peão de 70 quilos, 60 e poucos quilos, falar que é maltratado, uma cordinha ali em cima para ele segurar a mão dele, não faz nada na estrutura física de um touro daquele. O sedem, você só encosta na virilha do boi, você dá uma puxadinha de leve. Se você apertar muito, quando você vai derrubar um boi na fazenda para curar ele,
Você passa uma corda na virilha, você tira a força do animal. As pessoas não sabem disso, entendeu? E essa de apertar o testículo não existe. O testículo do boi tá lá atrás. Você dentro tá na barriguinha dele ali, na virilha ali, só encostando. Mas aí com o tempo foi mostrando, né? Hoje o rodeio é uma coisa legalizada, tem um uma esporte, lei federal, né? é um esporte. É um esporte. Então com o tempo as coisas vão mostrando o que é certo e o que é errado. Boa. Ô Paulo, hoje você trabalha muito em relação à genética do touro. O touro bandido, na verdade, não foram vocês que criaram, você comprou o touro bandido, né? Isso. Quando ele chegou até você, assim, ele já tinha um nome de bandido? Foi você que colocou? Já. Não, eu comprei de um amigo e tinha 10 touros. E esse touro já era um touro mau, mas só que era um touro. Ele tinha um problema, na verdade, ele tinha um problema no casco dele, que ele sentiu tinha uma rachadura no casco que não perceberam. E esse boi, na hora que ele ia pular, ele já era louco mesmo, entendeu? Tanto é que se você apertasse a cordinha, ele virava por cima, perigoso matar o peão, cair em cima dele, né? Então ele sentia aquela mão dele. Aí quando eu comprei ele, eu fui aquilo ali, curei aquele problema no casco dele, fui analisando, e ele parou de cair. Caiu uma vez só comigo num desafio em Barretos, que foi aquele Neilovan Tomazelli, foi campeão. Que foi campeão já em Barretos. E depois ele nunca mais caiu. Então aí a gente foi criando a história, né? E eu comecei a fazer esses desafios, né? Porque eu achava que o rodeio precisava de coisa nova. Então eu gosto eu não gosto da mesmice, eu gosto de estar sempre inovando, fazendo algo diferente. Eu acho que é isso aí que é o que move a gente. E né? você percebia que o peão tinha medo de montar nele ou não? O cara, ele tinha, né? Na hora que primeiro que era uma coisa, você sentar nessa mesa aqui, o bicho tinha um lombo dessa largura e ele entrava no brete, ele era muito, muito grande. Era a mesma coisa do Mike Tyson. Aquele negrão forte, né? O bichão entrava ali no brete e ele, na hora de sair, ele ficava muito atento, era um animal muito inteligente. Ele batia, às vezes, o chifre dele no ferro, ele dava cada estralada, aquilo ali, o peão olhava e falava, meu Deus, se pegar em mim isso aí. Então, realmente é um boi que fez história. A gente passava aquele clipe dele, né? Sim. Com as melhores montarias, ele tacando os caras pra cima, realmente era uma história, cara, parava. Mas antes dele, teve acho que um touro seu que foi 7 vezes em Barretos finalista. O Silverado. Silverado. Foi um dos melhores touros. Eu lembro que era um dos que o pessoal tinha mais medo também de montar. Na época mais antiga. Aí depois passou agressivo, britânico, bipolar, que aposentou. Bipolar pra mim, assim, vamos falar, tecnicamente, bandido era uma estrela, né? Um violento, um boi que tinha que pular menos e tal. Mas assim, dos bois que pulavam toda semana, o melhor touro do Brasil foi o bipolar disparado. Um boi pular 6, 7 anos também em Barretos na final, é um vovô que pulou na final lá. Não existe touro que aguenta isso. Então, e tá vivo até hoje. E o que acontece quando um touro aposenta? O que ele faz? Porque os velhos ficam jogando dama na rua, mas e o touro? O que acontece? O bipolar fica namorando as vaquinhas fica lá ele quietinho, fica num sossegado. piquete do lado da casa e é gozado isso, cara. Eu acho que eles vão meio que ficando mais calmo, ficando mais inteligente. Você chama o bipolar que nem você chama um cachorro. Olha aí, cara. A mulher do meu gerente chama ele, o Paulo chama, eu chego na bipolar. Ele vem berrando, encosta pra você coçar ele, cara. Que coisa maluca, sabe? Não percebe o carinho que você tem, né? Ele fica ali, ele só fica no meio das vacas de leite ali e algumas novilhas que a gente às vezes quer tentar tirar algum sêmen a frio ainda, porque o sêmen dele já tá velhinho e tal. Sim. Mas até você falando do bipolar, cara, faz tempo que eu não faço isso. Esse ano eu devo levar ele de novo lá no Country Bus para passear. Olha, que legal, cara. E o último ano, depois que ele aposentou, já tem acho que uns 4, 5 anos que ele aposentou, até mais, eu acho. E o legal é, por exemplo, você colocar na hora das montarias, fazer um cantinho lá na arena, coloca ele lá, coloca a plaquinha dele e avisa. As pessoas chegam lá perto, tiram foto. Lógico, é uma atração. Pro público do rodeio que conhece, talvez esse ano eu vou fazer vou levar ele para passear. Você já teve algum peão que entrou em contato com você e falou assim, tô aposentando esse ano, né? Olha aqui o bipolar, mandou aqui. Exatamente. Ele é bonito, cara. Cara, ele é bonito. Você vê ele assim, ele já tá velhão, cara. E ele não tá, lógico, vai perdendo massa muscular, mas ele não tá tão mais magro do que isso, cara. Aí. Pensa num boi sadio. E você já teve alguma proposta? Tipo assim, algum peão chegou em você e falou assim, Paulo, eu tô aposentado agora e tal, e o bipolar ou um outro touro seu, esse touro foi um touro que ele me deu carro, me deu prêmio, me deu dinheiro, eu quero comprar esse touro seu pra ficar comigo e tal. Não já vende, chegou, não vende, né? Isso aí não tem preço que paga, cara. Isso aqui é o bandido na época que que ele nadava, que ele fazia natação, né? Que a gente brincava com ele lá, treinava ele na fazenda. Esse foi o agressivo, um dos melhores touros também que já aconteceu, um touro violentíssimo. Aqui é o bipolar quando era novinho, tá até ali que ganhou o melhor touro em Barretos, tá vendo? Aqui ele tá com a carinha de novinho, né?
Então, você vê, era um garrotinho, já foi o melhor touro em Barretos. Então, esse boi foi diferente, cara. Cara, que sensacional, hein, velho? Mas eu vou levar ele hoje aqui, essa foto aqui, eu acho que já é ele mais velho um pouco, essa aqui, ó. Olha que legal. Então, esse ano, cara, você me deu mexicano, foi um dos melhores touros também, esse boi também é um fenômeno. E ele é diferenciado a cor e tudo mais, né? Não é fácil. Mas você tocou no assunto do bipolar, cara, eu vou levar ele pra passear esse ano lá, pra deixar ele lá Olha, próximo das eu pessoas. vou lá tirar uma foto com ele. Vai. Pra gente guardar aqui, de recordação. Só tirar foto, não vou montar no boi, tá louco? Só pra gente guardar. Ó, uma coisa um diferencial também, que não tem como a gente não comentar, são os nomes dos touros, porque a companhia Paulo Emílio, ela tem uns touros que tem uns nomes que não combinam com o touro, né? E, por exemplo, você vê o bipolar, você vê o bandido, você fala, pô, cara de mal, não sei o que e tal. Mas tem uns touro flor da nata, touro não sei o quê. Bicicleta. Touro bicicleta. Não é mesmo? O cara vai sair, o cara parou no touro bicicleta. Fala, mas assim, você sabe que isso aí eu devo minha mãe, que já faleceu. Minha mãe era professora de história. Eu lembro que no começo tinha, por exemplo, eu lembro das boiadas antigas, quando eu era moleque, por exemplo, tinha um boi que, inclusive eu montei nesse boi, tomei uma piruleta dele ali em Guapiaçu, que eu perdi até o rumo de casa. Ele chamava Vai Que Eu Fico. Os nomes meio, sai de baixo, vai que eu fico, pula pra trás, sabe? Falta o cara viu o jeito, vai que eu fico, o boi pulava assim. Então no negócio, aí eu comecei. Aí eu fazia uma lista, minha mãe me ajudava a fazer uma lista, eu punha Sultão, Plutão, Apolo, Zeus, Guerreiro. E eles têm a cara do boi, né? Porque por exemplo, extremo, agressivo, bipolar. Então a gente vai criando uns nomes, assim, que até intimida o peão até então, né? Você chegou com um guerreirão ali, um bichão diferente, falou, boi não é fácil. Então acho que isso aí foi um diferencial nosso. Aí depois vão copiando, e tinha hora que eu não tinha nome mais para inventar nesse touro. Impacto, tudo quanto é nome bonito eu já coloquei nos touros. Top. Bárbaro. Tinha um touro também, você já tinha falado aqui, que é o Silverado, na época que a gente tinha, que ele realmente tinha... Era famoso, aquele boi foi diferente, cara. Aquele boi teve 2 paradas lá na vida dele, e uma vez, o primeiro cara que parou nele foi o Caburé, que era de Olímpia, que eram uns peões da elite aí, o Caburé, se não me engano, acho que já até ganhou Barretos também. Foi em Catanduva, cara, mas assim, não arrumar desculpa. Naquele ano, cara, um dia antes teve uma prova de 3 tambores. Quando a prova de 3 tambores, você tem que pôr mais areia, porque o cavalo, na hora que vai girar, eles estão derruba, cai em cima de uma menina daquela. Então, bem na porta do brete, tinha um tambor um dia antes. E não prepararam a pista, cara. Pegaram um trator lá, passaram a grade lá de qualquer jeito, fez um monte de onda, tava uma buraqueira e uma pista pesada, e ele sentiu aquela pista para pular. Putz. Então, mas parou, né? Eu não vou falar pro cara, você parou no meu touro porque a pista estava pesada. Ele vai falar, azar é o teu, porque você não mandou mandar tirar a pista, colocar mais. Aí você não fala nada, mas aquilo ali prejudicou, porque na hora que ele foi dar o primeiro pulo dele, que era muito rápido, ele deu mais lento, que ele sentiu o peso da areia, né? Mas faz parte, né? Bom, pelo menos não machucou também, não deu nada, né? Ó, antes da gente ir para a última parte aqui, desse bate-papo sensacional com o Paulo Emílio, lembrando, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, para você poder compartilhar com todo mundo que tá participando aqui com a gente, tá bom? Quero agradecer aqui a Ana Campos Consultoria, tá? Consórcios e consultoria, especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônios, tá? Ela faz parte do Consórcio União. Para você que tá a fim de fazer o seu consórcio, realizar o seu sonho, e lá você pode até ser contemplado até a 4ª parcela, já em contrato, então não tem como dar errado e não é golpe também, tá? Entra aí no @Ana Campos Consultoria para você saber das novidades. O Marcão Imports, para você que tá a fim de comprar, trocar o seu iPhone, cara, você compra iPhone com até 18 vezes produtos Apple, e o mais bacana, o Marcão tem uma máquina, um aparelho, que se o seu iPhone quebrou ou trincou a tela, ao invés de você trocar, esse aparelho faz aí o reparo, restaura, e você vai ter aí o seu aparelho original, muito bacana o que o Marcão faz com você, tá bom? Lembrando também que o Marcão Imports vende até 18 vezes, você pode parcelar. O Maridon Burger House, que é aquele hambúrguer feito com carne Angus direto na parrilha, e lá é lenha, tá? São hambúrgueres diferenciados, sabores incríveis. Para você que quer saber das novidades, vai direto no @Maridon Burger no Instagram. O Paulo Emílio tá recebendo um presente aqui, uma caneca personalizada com o nome dele, tá bom? É da Encantar e Mimos Afetivos. Mandar um abraço a Renatinha, toda a galera lá da Encantar. Obrigado, viu, Renata? Mais uma vez, junto com a gente por aqui, no Ar
com a Milton Trevisan. O Rogério Simão, arte finalista, que é o nosso parceiro também, faz todas as nossas artes, ele que está sempre junto com a gente por aqui. E agradecer também a Farofa da Nega. Daqui a pouquinho você vai receber um kit da Farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, você vai encontrar a farofa de limão, tem a de banana e tem a caipira, tá? É o melhor acompanhamento do Brasil. @farofadanega.com.br, você vai saber das novidades. Agradecer também ao Rei do Pão de Queijo, junto com a gente por aqui. Ô Paulo, estamos aqui já naquela expectativa, né, cara? Julho tá aí, mais uma edição do Country Bus. A gente já fica naquela expectativa. O ano passado já foi um negócio sensacional. O que vem pela frente, né? E eu queria que você falasse como é que vai ser, né? Já são aí 25 anos de história, muita coisa que já aconteceram, mais uma edição chegando aí. Já saiu a grade de shows, que estava todo mundo na expectativa também. Vamos falar um pouquinho, o que você pode falar pra gente, como será a festa desse ano? Ó, com certeza ela vai ser melhor que a do ano passado. A gente trabalha para isso. E desde já, dia 4 de junho, vai ser o lançamento. A gente mudou o formato desde o ano passado, é mais a imprensa, Sim. autoridades e as pessoas envolvidas diretamente ali. E você, como imprensa, já está convidado. Obrigado. Passar para Comunique teu nome, para vocês irem lá no evento. Obrigadão. Então é o seguinte, cara, esse ano a gente abrindo aí, como vocês já estão mostrando a programação, na quarta-feira, muita gente me pedindo uma coisa mais raiz. Até o pessoal da Furlan, que é parceiro meu, o Alberto, falou: Paulo, pediu ano passado, ano que vem, alguma coisa, põe um Mato Grosso e Matias. Inclusive fomos, acertamos na escolha, porque parece que eu escutei um zum que é o último ano do Mato Grosso e Matias. Porque o Mato Grosso está com 80 e poucos anos, né? Canta muito ainda, mas a idade tá chegando, né? O Rafa tá mais novo, mas... Então eu escutei essa conversa, não sei se é verdade. E além do Mato Grosso e Matias, Guilherme Benuto, que é um dos sertanejos universitários mais tocados no Spotify, e Pedro Paulo e Alex também, que são muitos queridos aí. Então acho que a quarta-feira vai estar bem legal pra gente animar. E uma coisa que eu parei alguns anos, mas esse ano eu tô programando, eu devo fazer, vou voltar a fazer algumas montarias, que as pessoas pedem isso pra nós, entendeu? Eu vou fazer pelo menos umas 20 a 30 montarias de genética dos touros novos que a gente tem. Cara, que legal. Criar uma competiçãozinha ali, para levar os tourinhos mais novos, né? Para levar eles para sair de casa, né? Porque eles estão treinando só em casa, então precisa sair. Então vamos criar um negócio. Como é que é o negócio. E também para as pessoas que vão às vezes na quarta-feira ali, que às vezes não tem condição de ir nos outros dias, pedem muito isso, um pouco de montaria, que o pessoal gosta muito. Então esse ano nós vamos fazer um pouco de montaria na quarta-feira para voltar um pouco essa tradição. E na quinta-feira, já abrindo com as outras modalidades, você tem touro, rodeio de cutiano, cavalo, laço em dupla, três tambor. Três tambor começa na sexta e o laço em dupla. Na quinta-feira, na parte esportiva, a gente tem touro e cavalo. E a gente foi uma escolha muito boa, cara. Estão falando aí pra mim que vai ser o dia desculpa a expressão, o dia da pinga. Lauana Prado e Bruno Marrone. Acho que foi uma escolha assim, muito legal, muita gente comentando. A Lauana é a sensação do momento aí, né? Sim. Que acertou um DVD raiz aí com músicas antigas. Minha mulher canta a música dela o dia inteiro. Assim, às vezes eu tô fazendo churrasco em casa, eu coloco ela porque é muito animado o show dela. As músicas, ela canta muito bem, né? É aquela sertaneja com uma voz de roqueira, uma voz rouca bonita, né? Achei que realmente tivemos uma escolha muito legal. E na sexta-feira, Ana Castela, Murilo Ruff, que nunca veio na região. Fizemos uma pesquisa desses outros cantores, dessa linha de Cleiton Romário, Ícaro e Gilmar, deu disparado o Murilo Ruff. E o Murilo Ruff e o DJ aí, que a moçada gosta também, que vai ser o terceiro show, que é o Cush. Sim. E no sábado, Luan Santana, que foi o melhor show ano passado, disparado no Country Bus, foi o melhor domingo que nós tivemos, realmente. O Luan tá com uma programação incrível de músicas aí. E Vitor e Léo, que voltou, né, cara? Que foi vamos falar assim, há 10 anos atrás, quando foi o último show deles na época, eram os caras do momento, que eles têm muito repertório, né? Então, gravaram um DVD junto, parece que em São Paulo foi junto com o Lollapalooza, deu 40 e tantos mil pessoas debaixo de chuva. Então, isso prova a força deles. Então, acho que vai ser uma noite muito legal. Luan Santana com Vitor e Léo. E além disso, no domingo, aliás, depois deles a gente tem uns DJs lá que são os loucos, que os caras incendeiam a arena, que esse DJ é do mesmo grupo, que é do Denis e do Pedro Sampaio. Então vão gostar muito, que ele tem a mesma linha deles, eles estão no mesmo escritório, né? E domingo encerrando com o Zé Neto Cristiano, que
além de ser, para mim, um dos melhores cantores da música sertaneja, que está com DVD novo, de com lançar músicas também, né? novas. Então, acho que foi uma programação muito legal. E lembrando, porque muita gente... É difícil se agradar todo mundo. Todo mundo fala, muda os cantores, sempre você traz a mesma coisa. Se eu não mudei, um pouco mais. Mas muitas vezes... Você não consegue trazer o cantor X ou o cantor B. É agenda, Você tudo depende mais, da né? agenda. É. De repente o cara tá numa turnê lá pro Mato Grosso, lá em cima. Ele não vai vir fazer um show aqui, 2, 3 mil quilômetros, atrapalha toda A logística, a dele, não logística vai, né? dele, entendeu? Então, muitas vezes você não consegue um artista que não depende da gente. Para Sim. mim, eu contrato os melhores, né? Que é importante isso pro evento. Mas eu acho que foi uma grade muito boa. Fomos muito felizes na escolha aí. E com certeza acho que 2024 vai ficar mais um ano aí marcado a história aí do Country Blues. Ô, Paulo, a gente já tá naquela expectativa, as vendas também, né, Dia pessoal? 3 de maio a gente começa as vendas às 10 horas, vai começar simultâneo no site www.countrybus, que joga para o site que vende, no Rio Preto Shopping e no Shopping Cidade Norte. Até a gente vai colocar esse ano, abrir mais caixas, porque dá muita fila nos primeiros dias, né? A gente pede para as pessoas terem um pouquinho de paciência. O ano passado reclamaram que na internet caíram, às vezes a rede cai, o sistema. É difícil, porque você, às vezes entra 15, 18 mil pessoas ao mesmo tempo para comprar um ingresso. É difícil. Você vai comprar ingresso de show internacional em São Paulo, eu já tentei comprar, o ano passado do Coldplay, fui comprar, já estava no quarto lote. Às vezes as pessoas reclamam isso, mas infelizmente não tem jeito. Você não consegue atender simultaneamente 15 mil pessoas ao mesmo tempo, né? Então, mas vamos tentar fazer o melhor para as pessoas, para todo mundo ter o seu ingresso e ter dias felizes lá dentro do recinto. Ó, uma coisa também que a gente já percebeu é a quantidade de peões que já tiveram, foram, vamos dizer assim, revelados também aqui em Rio Preto, né? Esse ano vai ter também bastante gente que já veio, que já participou, e tem alguém que você pode citar pra gente que vai estar presente no rodeio? Cara, e não dá para falar ainda, né? Porque, por exemplo, tem... o Rodeio de Touro vai ser com a equipe Roseta, que a gente vem fazendo já há alguns anos, e eles estão sempre revelando peões. O ano passado, eu não me lembro o nome, mas o peão que ganhou era um peão revelação, que eles fizeram num tipo de um qualify. O cara veio montar no Rodeio de Rio Preto e foi o campeão. Então, é legal isso, né? Que a gente vai revelando cantores novos que já começaram cantando na quarta-feira, às vezes quando a gente trazia. Então, acho que o Country Blues é legal isso, porque acontece muita coisa. Já teve muita gente que casou no Country Blues, que se conheceu no Country Blues. Então, é uma festa que a gente tenta trazer o que há de melhor para levar emoções às pessoas. E uma outra coisa... Esse é um palco magnífico que a gente monta, né? Esse ano vai ser mais bonito ainda, tentando dar um conforto, uma experiência diferente para as pessoas tentando valorizar o ingresso de cada um que está lá dentro. Essa é a ideia. É o que eu ia te falar agora. Uma outra coisa que a gente nota sempre, né, é em relação sempre tem alguma novidade na estrutura, né? Então a gente sabe que na hora, é claro que na hora do show tem aquele pessoal que invade correndo lá, fica aquele atropelo, mas o pessoal tem o tempo, dá para você depois pegar uma foto, a hora que a gente vê depois a foto em cima. Cara, é uma foto aérea que você pega inteirinha a estrutura completa, o palco, a tecnologia é demais, né, cara? É realmente um diferencial. Com certeza. E uma outra coisa que eu ia te falar em relação a isso aí foi, desde o ano passado, a volta ao Circuito Brahma, né, cara? Isso. Que é um negócio que era um casamento que era combinado, assim, né? Exatamente, cara? Que teve um ano, essa aqui é uma das fotos aí de público legal que a gente tem aí. Perfeito. O que aconteceu foi o seguinte, sempre fui com a Brahma, teve um ano que às vezes muda pessoas, diretores, e a gente fala, vamos renovar. Aí o cara que ia renovar mudou, não sei o que, veio uma outra companhia de cerveja, me procurou, você é preocupado, cara? Pô, tem que fechar, o custo do evento é muito caro, não sei o que, acabei fechando, mas a Ambev está no coração da gente, não adianta, são parceiros e o atendimento deles é diferenciado, e uma coisa muito legal que eles começaram a fazer de 2 anos para cá, por exemplo, a cerveja carro-chefe lá no evento, a Brahminha Extra. Sim. Legal. Vamos falar. A cerveja até com o melhor preço. Você tem Stella, você tem todo o leque da não vou falar que você não pode esquecer de você tem todo o leque da Ambev. É legal isso, né? Você não gosta dessa cerveja, eles têm 60%, 70% do mercado, com certeza você vai achar uma que você gosta ali. Então é muito legal isso de não ficar só uma marquinha de cerveja ali pra você ter que tomar.
Então eles abriram esse leque. Eu achei muito legal essa experiência, né? Porque Bacana. acaba vendendo até mais, né? Porque o cara, quando não gosta de uma marca, ele toma uma. Se tem aquele que gosta, ele toma 3, E 4. pronto. Acaba sendo bom para o evento, para nossa parceira, para todo mundo. Então, eu acho que é uma experiência muito legal que eles fazem. Show. Ô Paulo, só uma curiosidade, eu tava lá, tava na praia lá e tava pesquisando algumas coisas e tal. Você tem um filho que é tenista, cara? Tem, que cara. Eu tava vendo uns Inclusive, vídeos cara, lá. você falou agora, o coração já bateu aqui. Ai, Ele tá meu Deus jogando do céu. agora, ele tá É? jogando uma seletiva, ele tá em Bragança Paulista, inclusive eu não sabia. A gente tem coisa grande aqui no Brasil, acho que não tem, né? Ele tá lá no centro de treinamento do Red Bull feminino, que é em Meu Deus do Bragança céu. Paulista. E lá que tem um hotel 5 estrelas para as jogadoras do feminino, eles estão nesse hotel. Quadras de tênis, as únicas no Brasil de grama, que o Wimbledon é grama, né? Sim. E ele tá na seletiva, ganhou os 3 primeiros jogos e ontem ganhou também e tá nas quartas de final. Hoje ele pega o cabeça 1, pega o jogador mais difícil. Mas se tiver de ser, ele vai passar. Sim, Se ele sim. ganhar, como se diz, faltam 3 jogos para ele ir para Londres disputar a seletiva de 14 uma anos, torcida cara. aqui, cara. Mas eles, assim, o nível que ele tá hoje, ele já se superou, entendeu? Sim, não é pela Mas idade, é mais. Mas assim, cara, ele tá jogando agora, daqui a pouco eu tenho Porque eu resultado. tava Tô vendo, o cara falou torcendo assim, aqui. você é filho do Paulo Emílio. Eu falei, mas como assim o Paulo Emílio? O cara é tenista, não tem nada a ver. Não tá, ele tem os outros filhos e tal, mas Ele tá. gosta. E Mas ele sempre é, foi... E grandão, né, cara? Ele Não, ele é maior que o de 22, tá com 1,86m, quase 1,87m. Pô, toda sorte pra ele, cara. Toda E sorte. tem uma cabeça legal, menino. Hoje ele tem uma empreitada difícil lá, mas se tiver de ser, vai ser. E também ele tá novo ainda, né? Sim. Que a idade mesmo de separar o joio do trigo é 16 anos. Tudo agora é aprendizado, entendeu? O tênis é um esporte que briga muito com o emocional. Ontem ele perdeu o primeiro set 6-3, jogou mal porque entrou nervoso. Aí ele relaxou, meteu 6-0 no cara. E depois ganhou o tie break, que é um outro set menorzinho, né? De 10 pontos, ganhou de 10-4. Então ele tem que estar tranquilo e atacar. O segredo que legal, agora cara. Parabéns, hein? é jogar E sucesso. pra frente pra não deixar o cara jogar, né? É, Mas tem- se tiver de ser, vai ser. Vai ser. Ó, pra gente encerrar aqui, eu queria só informar a galera que é o seguinte, o QAP Armas e Munições vai ter agora o segundo encontro dos amigos, tá? Vai acontecer, ou as vendas já estão liberadas, inclusive, queima do alho, costela de chão, vai ter sobremesa, um monte de coisa bacana. Entra lá no @QAP_Brasil pra você saber das novidades, tá? Vai acontecer no sábado, dia 12, mais 1 de julho, das 11 às 17 horas, na Chácara Viva Ouro, tá bom? Entra lá no @QAP_Brasil para você saber das novidades. Paulo, obrigado, cara. Eu sei que a sua agenda é corrida e nessa correria de Caltrimbus e lançamento e tudo mais. Obrigado por você ter arrumado um tempinho, vindo até aqui bater um papo. Parabéns pela sua história, sua trajetória, a família também, que a gente sabe que desde o início, né, às vezes tem que deixar um pouquinho de lado para poder correr atrás das suas coisas, dos seus eventos. Parabéns pelo Caltrimbus, pela trajetória da companhia, né? Por tudo que você fez, pelo que você representa no mundo do rodeio, que isso é uma coisa importante da gente falar. E sucesso sempre, que Deus te abençoe sempre, cara. Eu que te agradeço, Hamilton, a oportunidade aqui desse bate-papo gostoso, a gente falar da nossa vida, falar um pouquinho do Country Bus. E espero te encontrar lá esse ano lá na sim. festa. Vamos curtir lá, você vai ver que é uma festa legal, você já deve conhecer, né? Sim, Acho claro, que você já claro. foi já. E dizer para todo mundo que a festa é de vocês, a festa não é minha. Eu volto a falar isso. Eu tento trazer o melhor, fazer o melhor para todo mundo se divertir com segurança. Show. Ó, obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso episódio. Lembrando que esse é um episódio inédito, né? Não é ao vivo, por isso que o chat o pessoal que tá participando aqui do chat. Mas agradecer a todo mundo que acompanhou esse mês de abril, que foi um mês muito bacana. Que Deus abençoe vocês. E ó, lembrando, hein, a partir de maio agora você já pode adquirir o seu ingresso, então, já nos pontos de venda. Vai ter nos 2 shoppings, é muito bacana também, para você já garantir a sua presença no Rio Preto Caltrimbus. Um abraço, Paulo. Sucesso. Que Deus te abençoe. Um abraço e sucesso aí para você também, Hamilton. Valeu, agradecer também aqui ao Carlos, toda a galera da Comunique. Obrigado, Elaine, mais uma vez por toda a estrutura que vocês proporcionaram, pelo trabalho que vocês fazem, que é um diferencial incrível também e que agrega ainda mais a marca e tudo mais, tá bom? Sucesso. Valeu, gente. Tchau, tchau.